Olá pessoal, professor Alberto Maia chegando com fatos e opiniões neste 18 de abril de 2022. Hoje, muito especialmente, eu dedico este comentário a dois cidadãos que na semana que passou me fizeram a seguinte pergunta, abre aspas, quais seriam as perspectivas de crescimento econômico, na verdade de prosperidade econômica e social para o estado do Maranhão a partir de 2023, tendo como governador um desses três pretensos candidatos, ou seja, o Everton Rocha, Brandão e Laésio Bonfim. Fecha aspas. Pela ordem, o Everton Rocha está longe de chegar ao governo do estado do Maranhão. E eu não estou fazendo futurologismo, é a realidade, pessoal. Lembrem-se que a sociedade, ela atua como observatório dos problemas políticos, econômicos e sociais, mesmo tendo dentro desse extrato um certo extrato que é desaculturado politicamente. Mas quando nós nos remetemos lá para o Senado Federal, encontramos dentre aqueles 81 senadores, e aí está incluso também aquela senadora Elisiane Gama, nós encontramos um senador que esteve muito aquém, mas muito aquém mesmo de responder, de resguardar os interesses da maioria, não apenas da sociedade maranhense, mas da sociedade brasileira. O Everton Rocha procurou se aliar à minoria, essa minoria que nós podemos considerá-la como força-tarefa do mal, porque ao longo desses anos foi apenas o que eles fizeram, insistentemente, foi se contrapor às ações do governo federal, sobretudo no momento crítico que foi exatamente o auge da pandemia. Mas se isto não bastasse, o Everton Rocha se aliou, ele busca apoio e apoia o maior ladrão de todos os tempos do erário público brasileiro, aquele descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, aquele elemento que foi condenado a mais de 20 anos de cadeia. Mas graças a Deus, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, com essa atitude, o matou politicamente. Tudo isso que está aí é uma encenação, é uma força-tarefa conspiratória para trazer esse elemento novamente para presidir este país. O que seria uma vergonha, mas isso não vai acontecer. E a sociedade brasileira, que está com uma espinha enorme atravessada na garganta, ela dará uma resposta não para o Luiz Inácio Lula da Silva, que nós já sabemos o quanto ele prejudicou, afanou, sem dó e sem piedade, os cofres públicos desta nação, mas ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral em outubro próximo. Portanto, as pessoas que se aliam a esse elemento estão verdadeiramente fadadas a serem banidas do cenário político brasileiro. É o que faltava para o Alckmin. O Alckmin, agora, ele está morto politicamente para a nação brasileira, graças a Deus. Portanto, pessoal, o Everton Rocha, infelizmente, é uma carta fora do baralho. Aliás, felizmente, é uma carta fora do baralho para chegar ao governo do estado do Maranhão. E como eu disse anteriormente, e repetindo, eu não estou fazendo futurologismo, é a realidade. Com relação a Brandão, não fica muito diferente dessa analogia. Por quê? Porque Brandão, ao longo desses anos, caminhou ao lado de um comunista, declaradamente comunista, que dentro dessa força-tarefa do mal, insistentemente também esteve no conjunto atrapalhando as ações
ou tentando atrapalhar, se contrapondo às ações do governo federal. E se contrapor ao governo federal, às suas ações, é se contrapor, repito, aos interesses da maioria da sociedade brasileira, desrespeitando aqueles mais de 57 milhões de brasileiros que elegeram democraticamente um presidente da República. Brandão, ao longo desses anos, sequer procurou fazer um alinhamento com a Assembleia Legislativa para procurar mostrar ao governador do estado, Flávio Dino, que um governo não se ataca tão somente os problemas conjunturais. Nós temos milhares de jovens oriundos do ensino médio, oriundos das universidades, que estão aí vagando no mercado de trabalho e não conseguem se encontrar. Mas por quê? Porque não tem emprego. O índice de desemprego é muito grande. E no estado do Maranhão, essa dupla, esse governo atual, eles colocaram o nosso estado com os piores índices econômicos e sociais. E aí vem a pergunta que não quer calar: a sociedade ainda daria crédito a um governo que é o responsável por esse fracasso administrativo? Não por falta de recursos. Este governo de Flávio Dino arrecadou uma fábula através do sacrifício da sociedade trabalhadora, da sociedade criadora do emprego e da renda, mas não respondeu para a sociedade aquilo que realmente a sociedade gostaria de ter por parte daqueles que espontaneamente resolveram assumir essa missão de governar o estado do Maranhão. E aí, felizmente, vem Laésio Bonfim. Laésio Bonfim, que governou um município pequeno, sim, de cerca de 5 mil habitantes, mas ele mostrou com os parcos recursos aquilo que é verdadeiramente um homem que tem uma personalidade forte de caráter, e que essa personalidade, esse caráter se concretiza, transporta confiabilidade através das suas ações. Então aí nós podemos imaginar que um homem desse é um líder e que saberá discernir muito bem os problemas estruturais e os problemas conjunturais. E ele vai buscar essas belíssimas cadeias produtivas e que pode, através de uma junção, pegando os municípios mais pobres, mas que podem contribuir dentro do contexto macro estadual, com os municípios mais ricos, para fazer deste estado um grande estado. Porque nós temos que lembrar e temos que ter a inteligência, e Laésio Bonfim tem essa inteligência, que um estado, um grande estado, se faz com a força dos seus municípios, e ele saberá trazer as melhores cabeças para ajudá-lo a responder à sociedade maranhense a prosperidade que realmente este estado pode fazer, porque o estado do Maranhão é um estado rico em terras férteis, em abundância de águas e várias e belíssimas cadeias produtivas. O que falta até aqui é inteligência pública, foi o que faltou. Pessoal, um grande abraço, uma boa noite e ademã.